Olá pessoal do Facebook, tudo bem? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E eu estou aqui hoje para falar para vocês de um assunto de fundamental importância no processo e no resultado do seu emagrecimento. Então, à medida que o pessoal for entrando, que for chegando, a Edna Vitor está por aí. Boa noite, Edna, seja bem-vindo. Eu sou Reginaldo Guilherme, coach de emagrecimento consciente. Então, para quem não me conhece ou para quem está chegando na minha live pela primeira vez, não assistiu nenhuma das lives anteriores, coloca aí o seu nome, coloca a cidade da onde você está assistindo e vamos aos poucos aí interagindo e conhecendo um pouco do público que está do outro lado me assistindo, tá bom? E principalmente, pessoal, como eu sempre falo para vocês, compartilhe esta live com o máximo de pessoas possíveis, principalmente com aquelas que estão com o mesmo objetivo que você, que é perder peso, tá? Então compartilhe com as pessoas para que mais gente receba conteúdo importante, conteúdo de relevância e que de fato ajude no processo de emagrecimento, ok? Então, o pessoal tá aí chegando, vai dando ok, vai dando um joinha e vamos aí iniciar a nossa noite, a nossa live para falar hoje de um assunto tão importante que são os sabotadores do emagrecimento. Que os sabotadores nada mais são do que tudo aquilo que faz com que você não consiga o seu objetivo de emagrecimento, né? Elaine, boa noite. Elaine acabou de entrar também. O pessoal vai aos poucos, vai chegando na nossa live, vai dando o seu ok. E como eu faço sempre, antes de falar do assunto do dia, eu gosto sempre de trazer um pouco de um resumo da nossa última live. Então, na live da semana passada, da última quinta-feira, eu falei para vocês sobre como montar um plano de emagrecimento em 5 passos, ok? E aí eu falei um pouquinho o porquê que é tão importante a gente ter um plano de emagrecimento, por 2 grandes motivos. O primeiro, porque a gente reconhece que o processo de emagrecimento é um processo difícil, é um processo doloroso, é um processo desafiador. Então realmente a gente tem que reconhecer essa dificuldade, principalmente porque ele está envolvido com a fome emocional, está envolvido com os sentimentos, está envolvido com aquilo que a gente normalmente faz sem pensar inconscientemente e muitas vezes a gente resolve ter prazer ou resolve preencher qualquer vazio, algum sentimento que a gente está passando naquele momento somente com a comida ou com doces. Então, por isso que o processo de emagrecimento é tão desafiador e por isso que é importante você ter um plano de emagrecimento. E o segundo motivo é que justamente para você diminuir a influência do seu fator emocional e colocar o seu córtex pré-frontal, para você colocar o seu racional, para você trazer a sua objetividade, para você conseguir pensar numa recompensa futura, eu preciso de trazer esse racional para dialogar com o emocional. E aí o plano de emagrecimento ele é fundamental porque ele vai fazer aflorar o seu racional e vai te ajudar a tomar decisões importantes previamente para que no seu dia você consiga cumprir aquilo que você estava planejando, tá? Andréia Prates entrou também. Boa noite, Andréia, tudo bem? O pessoal aos poucos vai chegando aí e vai dando o seu joinha pra gente, vai compartilhando essa live porque é de extrema importância o assunto que nós vamos falar hoje. Então, na semana passada eu falei sobre como montar um plano de emagrecimento em 5 passos. Falei para vocês do porquê que eu achava que isso era importante e dei aqui os 5 passos para que você tenha um planejamento que te ajude diariamente no seu processo de emagrecimento, tá? Então, qual que é o primeiro passo no seu planejamento? É você ter um propósito inabalável, ou seja, você ter um porquê tão forte que faça com que você se comprometa em fazer tudo o que tiver que ser feito para que você consiga o seu grande objetivo. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre o propósito inabalável, vai na minha live passada ou vai em algum outro vídeo na minha fanpage, Reginaldo Guilherme Coach, onde você vai encontrar bastante informação que eu falo sobre o propósito inabalável. O segundo passo para você ter um plano de emagrecimento é você conseguir, você ter metas estabelecidas.
você ter uma meta bem específica. E aí a gente falou da importância de você ter metas SMART, que são as metas específicas, são as metas que você pode mensurar, lembra? Tudo aquilo que a gente não pode medir, você não consegue controlar. A gente precisa ter metas que sejam alcançáveis, que sejam relevantes para o seu objetivo e que estejam dentro de um tempo específico determinado para que ela aconteça. Então, ter metas dentro do planejamento de emagrecimento é de fundamental importância. Camila, boa noite. Camila entrou também, seja bem-vinda. Camila, direto lá da Austrália, nossa audiência aí internacional. Camila, seja bem-vinda, que bom que você está por aí com a gente hoje. E vamos lá, o terceiro passo para você construir um planejamento de emagrecimento, conforme eu falei na live anterior, é você ter, além de uma meta, você ter indicadores de performance que você possa avaliar e que te mostrem se você está ou não no caminho certo. Então, além do seu peso que você vai colocar no seu plano de emagrecimento como a sua meta, você vai ter outros indicadores. Que indicadores podem ser esse? A calça que está 2 números mais apertadas e que você não veste há um tempo, pode ser quantas vezes por semana você vai fazer atividade física, pode ser quantos quilômetros você vai percorrer naquela semana, pode ser algum tipo de alimento que você gostaria de comer que vai te ajudar e que você vai colocar no seu plano, ou pode ser algum tipo de alimento que você não deve mais comer, que está te atrapalhando no seu processo de emagrecimento. Então você vai estabelecer outros indicadores que vão te ajudar a dar passos importantes no seu processo de emagrecimento. O quarto elemento, o quarto passo para você construir um plano é você comemorar as pequenas vitórias. A gente sabe que o processo de emagrecimento ele é tão desafiador que o ser humano ele tem uma tendência de olhar só para aquilo que não dá certo, para aquilo que é negativo, para aquilo que não funciona, e ele esquece de outras coisas que ele faz no seu dia a dia, que são importantes, que estão ajudando ele no processo de emagrecimento, só que ele não reconhece. Então você ter no seu planejamento momentos para você comemorar as pequenas vitórias é de fundamental importância para a sua motivação e para te manter comprometido. Então muitas vezes você de repente não conseguiu naquela semana atingir o peso que você gostaria, mas você conseguiu, por exemplo, cumprir o seu desafio semanal, que era, sei lá, correr X quilômetros ao longo da semana, ou você conseguiu inserir na sua alimentação, na sua dieta, um alimento que você fazia tempo que não comia e que vai contribuir para o seu emagrecimento. Então você tem que comemorar as coisas que você consegue realizar. Então comemorar pequenas vitórias é o quarto passo. E por fim, o quinto passo no processo de emagrecimento, no seu plano de emagrecimento, é você compartilhar o seu grande planejamento com as pessoas da sua família, com as pessoas da sua empresa, compartilhar nas redes sociais, para que gere mais comprometimento, porque as pessoas vão estar ali assistindo, vão ver o seu progresso, vão estar torcendo por você, e principalmente porque você vai conseguir inspirar outras pessoas para que também vejam em você um exemplo e consigam ver que se você está conseguindo resultados, se você pode, elas também podem. Então na live anterior, fechando esse resumo, nós falamos então sobre esses 5 passos do planejamento de emagrecimento. Se você não assistiu essa live e quiser mais informações, vai na minha fanpage, que essa live está lá gravada, onde tem os 5 passos para você construir o seu plano de emagrecimento, que é muito importante que você tenha esse planejamento pelos 2 motivos que eu falei no início. Primeiro, porque o processo de emagrecimento é muito desafiador, você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma estratégia para emagrecer. E segundo, porque como normalmente tudo que a gente faz, tudo que a gente come é pela emoção, quando eu tenho um plano de emagrecimento, eu consigo trazer o meu racional, eu consigo trazer a minha objetividade para começar a dialogar com o meu emocional, eu começo a ter um equilíbrio e eu começo a ter decisões um pouco mais assertivas e não tão impulsivas, e que vai ser fundamental no meu processo de emagrecimento, ok? Então é isso, pessoal. Então tá aos poucos chegando, vai dando aí o seu ok. Para quem não me conhece, é a primeira vez que está participando da minha live, diz aí o seu nome, a cidade de onde você tá me assistindo, e aos poucos a gente vai aí conversando, interagindo, e principalmente, pessoal, compartilha
este conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, para que mais gente tenha acesso a uma informação relevante e que a gente possa, quanto mais gente nós conseguimos atingir, mais a nossa missão, que é tornar o mundo mais leve, se concretiza, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar a falar o assunto de hoje, que é os sabotadores do emagrecimento. E eu quero hoje falar para você o seguinte: a razão de tantos fracassos que a gente tem dentro do processo de emagrecimento são resultantes dos nossos sabotadores. E eu posso afirmar isso com muita certeza, diante de tudo aquilo que eu tenho estudado, diante do que a ciência mostra da programação neurolinguística, da neurociência, da psicologia positiva e todos os estudos que falam do comportamento humano, que falam de força de vontade, que falam de mudança de hábito e tantas outras coisas que estão envolvidas aí, o ser humano como um todo, que nos levam a afirmar que, com certeza, quando você não consegue emagrecer, provavelmente você está se auto-sabotando. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero perguntar para você agora: você acha que vale a pena falar sobre sabotadores do emagrecimento? Você acha que esse é um assunto relevante para você que está há muitos anos tentando emagrecer, para você que muitas vezes já fez diversos tipos de dietas, tentou fazer atividade física por várias vezes e fez tanta coisa e nunca conseguiu de fato ter o seu emagrecimento definitivo? Ou muitas vezes você conseguiu por um tempo, mas não conseguiu sustentar isso, não conseguiu permanecer magra e, pelo contrário, voltou a engordar mais do que você era. Então, se você acha que vale a pena falar sobre o sabotador do emagrecimento, coloca aí embaixo, dá um ok, manda um coraçãozinho, dá um recado pra gente, porque eu tenho certeza que esse assunto vai ser de muita relevância para vocês. Paula tá por aí, um beijo para você. Paula, meu filho também, Pietro, meu filho vai fazer 2 anos em agosto, ainda é pequenininho, mas está lá me assistindo e prestigiando também. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Vamos lá então, pessoal, o que são os sabotadores do emagrecimento? Os sabotadores do emagrecimento são todos os pensamentos, são todas as suas crenças limitantes, são todos os seus padrões de diálogos internos que você tem consigo mesmo, são todos os seus hábitos arraigados que de uma forma ou outra impedem que você consiga tomar decisões e que impedem que você consiga dar passos importantes em busca de algum objetivo, tá? Então tudo aquilo que te impede de tomar decisões, tudo aquilo que impede você de caminhar, tudo aquilo que fala para você que você não é capaz, então são os seus sabotadores. E de onde vêm os sabotadores? Os sabotadores, eles muitas vezes, a maioria deles vem da sua infância. Então, em algum momento da sua infância, quando você era lá pequenininho, quando você estava na escola, quando você estava passando pelas suas experiências infantis, em algum momento você precisou utilizar de algum subterfúgio, de algum tipo de comportamento que te protegesse, que te atendesse uma necessidade, que fizesse com que você solucionasse algum problema, alguma situação complicada na sua infância. Então você teve que usar desse comportamento, mas que depois de um tempo isso não faz mais sentido para você, isso não cabe mais porque era na sua infância, só que você continua trazendo esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, esse tipo de hábito para a sua vida de adulto. Então você continua se comportando da mesma forma. Então aquilo na infância fez sentido para você em algum momento, mas você não foi capaz de abandonar quando aquilo não fazia mais sentido e você permanece tendo aqueles tipos de pensamento. Eu lembro que, se eu não me engano, numa das lives, quando eu falei das 4 engrenagens da mudança do comportamento e do hábito, eu falei que tudo começa aqui no pensamento. E é justamente isso, pessoal. O sabotador, são pensamentos que você tem, e pensamentos talvez que você criou lá na sua infância e que você traz consigo até hoje na sua vida adulta, e esses pensamentos continuam te impedindo de conquistar uma série de coisas, tá? Então, os sabotadores podem vir da sua infância. Então eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Imagina que quando você era pequenininho, em alguma situação você estava brincando na sua casa, você de repente caiu do muro, caiu da escada,
se machucou e aí você começou a chorar desesperadamente, e aí o seu pai ou a sua mãe foi lá e te socorreu e te pegou no braço, te deu carinho, te deu afeto, mas além de ter te dado essa proteção, esse carinho, o seu pai e sua mãe ainda por ficarem com pena, com dó daquela situação e para quererem te confortar ou fazer você parar de chorar o mais rápido possível ou para fazer você se acalmar, ele foi lá e de repente te deu um chocolate, ou te deu algum brinquedo que você estava querendo há muito tempo, ou te levou para o cinema, ou te levou para comer pipoca, ou te deu um sorvete, ou enfim, fez alguma coisa, e aí você começou a perceber, mesmo pequeno, que quando você está em uma situação difícil da sua vida, quando você está se sentindo dor, quando você está se sentindo inseguro, quando você está com alguma situação, problema, os seus pais muitas vezes te dão, além de atenção, carinho e afeto, te dão alguma coisa para aliviar esse sentimento, que não seja somente o carinho e o afeto, mas que seja algo externo como um alimento, uma comida. E aí você começa a perceber que esse padrão vai se repetindo toda vez que você entra nesse estado de insegurança, que você chora, e aí isso vai se repetindo. Então você começa a criar um padrão onde quando você se sente inseguro, quando você não tem afeto, quando você não tem carinho, quando você não tem atenção dos seus pais, ou quando você não tem atenção das pessoas, uma forma de você conseguir aliviar e sentir o prazer, o conforto, o carinho, o afeto é através da comida. Então percebe, pessoal, é algo que começou lá na sua infância e você traz consigo até hoje. E hoje você muitas vezes come por compulsão, come pela fome emocional, come por algum sentimento que te sabota no seu emagrecimento e você não faz isso inconscientemente. E talvez a origem de tudo isso foi lá na sua infância. Uma outra possibilidade que pode acontecer de você ter os seus sabotadores também você pode criar o seu sabotador na própria idade adulta, né? Então você também cria pensamentos, sentimentos, crenças limitantes na sua idade adulta que te impedem que você avance. Então, por exemplo, imagina que uma mulher foi casada durante um bom tempo com o marido e aí, num certo momento da vida, ela descobre que aquele marido está traindo ela. E ela fica super decepcionada, fica super mal, fica chateada, se separa e ela coloca uma crença na cabeça dela que todo homem trai, que não vale a pena você se entregar, viver um relacionamento com uma outra pessoa, ser fiel, ser feliz e honesto com aquela pessoa, porque todo homem trai. E a partir desse tipo de crença que ela cria, ela começa a ter uma série de problemas nos próximos relacionamentos, porque toda vez que ela se relaciona com alguém e ela começa a se envolver e ela começa a se sentir mais próxima daquela pessoa, começa a sentir que pode se entregar naquele processo, ela cria um bloqueio e ela não consegue se envolver além daquilo, ou ela se sabota porque na cabeça dela todo homem trai, ela fica com aquela crença e a partir daquele momento todos os relacionamentos delas vão ser ruins e ela vai ser infeliz, ela vai se sentir insegura, ela vai achar que ela nunca dá certo com ninguém porque ela colocou uma crença na cabeça dela baseada numa única história que ela passou. Então é isso, pessoal. Tô vendo aqui a Tati e a Aline entraram. Boa noite aí para vocês, sejam bem-vindos à nossa live. Então é isso, então muitas vezes a gente cria pensamentos, a gente cria crenças, a gente cria padrões de diálogo interno diante das nossas situações, seja na infância ou que a gente passa nos momentos do dia a dia, que a gente usa em alguma situação para nos proteger, para nos preservar, para nos manter de uma certa forma tranquilos e seguros. Mas quando isso não faz mais sentido, a gente não é capaz de abandonar, a gente continua reproduzindo esses mesmos pensamentos e essas mesmas crenças para outras situações da vida, e isso nos sabota para que a gente consiga dar passos importantes lá na frente, tá? Então é da onde vem os sabotadores. E uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, que é muito importante, registra isso aí agora, tá? Coloca aí no seu papel, registra na sua mente. Todo sabotador, olha lá, pessoal, tô falando, todo sabotador, ele tem um ganho secundário. Ou seja, toda vez que você se sabota, você tem um ganho secundário, porque se não tivesse, você não teria motivo para fazer isso. E quais são os ganhos secundários?
Daí depende de cada sabotador e de cada pessoa. Mas, por exemplo, você tem ganho de atenção, você tem ganho de afeto, você tem ganho de carinho, você tem ganho de reconhecimento das pessoas, você tem ganho de reconhecimento dos seus pais, você tem a atenção das pessoas que você gosta, você tem ganho nos relacionamentos, você tem ganho no sexo, você tem ganho em uma série de situações. Então, toda vez que o seu sabotador impede que você progrida, de alguma forma ele te dá um ganho secundário e você acha que aquilo está ok e você se contenta com aquilo e ele te impede, te sabota do momento para que você consiga seguir em frente em busca do seu objetivo, tá? Então, o sabotador é algo muito forte que está presente em todos nós e que, se a gente não estiver atento e não fizer um trabalho para enfraquecê-lo e fortalecer o oposto do nosso sabotador, que é o nosso sábio, para que nos ajude a tomar decisões importantes, a gente vai sempre patinar e não conseguir os resultados que a gente quer para a nossa vida, e a gente não sabe muitas vezes o porquê, porque os sabotadores eles agem como se fosse de forma inconsciente. Então o sabotador, pessoal, é muitas vezes aquela vozinha que fica ali no pé do seu ouvido. Pode ser a vozinha masculina ou feminina, pode ser a vozinha do seu amigo, da sua amiga, pode ser a vozinha do seu pai, a vozinha da sua mãe, pode ser a vozinha do seu mentor, a vozinha de quem quer que seja, que está ali sempre falando para vocês alguma coisa, que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não tem condições, que você não nasceu para aquilo, que você não merece determinada coisa. Então é aquela vozinha que impede de você de avançar, né? Então, e isso faz com que você não saia do lugar, e isso te traz mais frustração, mais decepção, mais fracasso, mais culpa, mais vergonha, e você entra nesse círculo vicioso, tá bom? E quem são os sabotadores? Então eu falei para vocês o que são os sabotadores, como que eles surgem, né? Falei que eles têm ganhos secundários. E quem são os sabotadores? Tem um livro, eu não estou com ele aqui agora, porque inclusive ele está emprestado, chama Inteligência Positiva. O nome do autor é Shirzad Chamini, tá? Então depois, se colocar lá na internet Inteligência Positiva, fala sobre os sabotadores. É um livro bárbaro. E ele relata ali 10 sabotadores. Esses são sabotadores que existem no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, tá? E eu já vou falar dos sabotadores do emagrecimento, mas eu quero contextualizar vocês, porque é um assunto muito denso, mas de extrema relevância para o seu conhecimento, para que você consiga dar novos passos em direção aos seus objetivos, principalmente se for em relação ao emagrecimento, tá? Então, o autor, no livro Inteligência Positiva, ele coloca pra gente que existem 10 sabotadores. O primeiro deles, que é chamado de crítico, tá? É um sabotador chamado de crítico. Ele é o rei da quadrilha, ele é o chefe de todo mundo, ele é o bambambam da história, é o sabotador mais forte. A gente podia aqui nomeá-lo de alguma forma pela situação que a gente está vivendo hoje no nosso país. Poderíamos chamá-lo de vários nomes, né? Então, tem nome de presidente, tem nome de ex-presidente, tem nome de... Enfim, a gente poderia nomeá-lo de qualquer maneira, mas é isso, é o chefe da quadrilha, é o cara que mais te impede de ter resultado, é o cara que mais faz com que você olhe para as coisas negativas. Então esse crítico, ele está sempre acompanhado de outros sabotadores, que são os subordinados dele. Então você tem o crítico e mais 9 sabotadores, tá? E aí eu quero falar um pouquinho do principal, do crítico, e depois falar um pouquinho como esses sabotadores se aplicam no seu processo de emagrecimento. O crítico, ele é aquele sabotador que fala para você que olhe só as coisas negativas que você tem, olha em você tudo aquilo que não dá certo. O crítico é aquele que vê o defeito em você, vê o defeito nos outros e vê o defeito em todas as circunstâncias. Então ele só vê o lado negativo, ele só vê coisa ruim. Então ele pega todos os seus erros do passado e trazem para o presente para falar para você, ó, tá vendo? Se você fizer tal coisa, aquele problema vai acontecer de novo. Se você não deu certo lá, aqui você também não vai dar certo. Então ele só olha
o lado ruim daquilo que não deu certo, tanto em você como nos outros e nas circunstâncias, tá? Então esse é o crítico interno. Marcelo Lopes entrou aí, um abraço, seja bem-vindo, boa noite para você. Como que pensamentos esse crítico interno traz para você? Pensamentos do tipo, poxa, tudo dá errado para mim, só comigo que as coisas ruins acontecem, eu sou um azarado, nada para mim dá certo, por que pro outro funciona e comigo não? Eu vou fazer tal coisa e eu vou fracassar, se eu subir no palco para falar alguma coisa, vão dar risada de mim, eu vou tropeçar, eu vou gaguejar, eu não vou conseguir ter sucesso. Enfim, o crítico é aquele que faz com que você tenha medo de fazer dar qualquer tipo de passo, porque ele está sempre te julgando e pegando experiências no passado que não foram bacanas e trazendo para você um alerta, isso não vai dar certo, é melhor você ficar na sua, ficar no seu lugar. E que sentimentos esse crítico traz para você? Normalmente sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha, sentimentos de fracasso, de arrependimento, de decepção, porque você sempre quer fazer alguma coisa e acaba não fazendo, e você acaba se arrependendo depois. Mas por quê? Porque ele fica ali falando para você que você não vai fazer aquilo, se você fizer aquilo você não vai dar certo, tá? E que mentiras esse crítico te conta? Ele fala que nem começa a fazer tal coisa que isso não vai dar certo. Sabe aquela vozinha, pessoal? Aquela vozinha que eu falei para vocês, pode ser da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, pode ser do seu chefe, pode ser de alguma pessoa que você admira muito. Então nem começa que não vai dar certo. Não faz tal coisa porque você já se machucou no passado. Se você fizer isso, você vai se machucar novamente. Você já não aprendeu que dessa forma não dá certo? Por que você vai fazer de novo? Então, ele vai te dizendo uma série de coisas e você vai acabando ouvindo aquilo e você não consegue identificar que aquelas vozes internas, que aqueles diálogos que você tem, que esses padrões de pensamentos não é você. São os seus sabotadores te dizendo isso. Mas como eles fazem parte da sua vida há tantos anos, como eles estão presentes no seu dia a dia de uma forma tão intensa e consistente, você já não consegue mais diferenciar se é você ou se não é você. Você não consegue mais determinar se aquilo é consciente ou inconsciente. De uma forma geral, os sabotadores eles se sabotam inconscientemente, porque eles fazem parte da sua vida. Então, o primeiro passo que o próprio autor do livro Inteligência Positiva propõe é que você deve identificar o sabotador e dar um nome para ele. Esse é o primeiro passo, porque quando você faz isso, você já diz para você mesmo, não sou eu, é o meu sabotador quem está me dizendo isso. Esse é o primeiro passo para você conseguir começar a enfraquecer o sabotador. Lembra que eu falei, pessoal, a questão aqui não é se você tem ou não tem sabotadores, porque todos nós temos. A questão é de que maneira esses sabotadores estão nos influenciando e de que maneira esses sabotadores estão impedindo que a gente consiga caminhar em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos desejos, tá? Então, o primeiro passo é você identificar. Então, o crítico interno, como eu falei, que é o rei da quadrilha toda, ele é o cara que está todo dia te trazendo esses pensamentos, que não vai dar certo, que você não é merecedor, que você não deveria fazer aquilo, te traz sentimentos de frustração, de vergonha, de decepção, de arrependimento, porque ele sempre diz para você, baseado no seu passado, não deu certo, você vai se machucar de novo, não faz isso, não faz aquilo. Então esse é um crítico interno. E ele tem mais 9 amigos que estão aí ajudando ele a fazer com que você acredite que as coisas realmente não vão dar certo, que você não nasceu para aquilo, que você não nasceu para determinada questão e que você não tem competência para tal coisa ou que você não é merecedor de tal coisa. Então esses outros 9, de acordo com o autor do livro Inteligência Positiva, ele chama de insistente, prestativo, hiperrealizador, hiperracional, vítima, tem o esquivo. Eu não estou lembrando aqui o nome dos 9, mas eu vou te fazer só uma consulta aqui. O controlador, o inquieto, ou seja, você tem 9 que ajudam além disso o crítico interno, tá? Então realmente
a questão dos sabotadores ela é de fundamental importância que você tenha essa informação para que você, dominando esse tipo de conhecimento, esse conteúdo e sabendo lidar com isso, você consiga dar passos importantes para que você evolua e se desenvolva como ser humano, como pessoa, profissionalmente, pessoalmente, tá bom? Então esses são os críticos. Aí o que eu quero, como é que a gente traz isso para o nosso processo de emagrecimento? O Instituto Health, juntamente com a minha mentora Gládia Bernardi e o Michel Egino, que também é um coach de emagrecimento consciente, pegaram esses estudos do livro da Inteligência Positiva e toda a experiência adquirida com milhares de atendimentos ao longo de 17 anos, mais os estudos da neurociência, da PNL, da inteligência positiva, da psicologia positiva, do comportamento humano, da mudança de hábito, e conseguiram, através desse material base do crítico e mais dos 9 sabotadores, conseguiram fazer um material e um teste onde você qualifica 23 sabotadores do emagrecimento. Ou seja, eles pegaram esse conhecimento científico e conseguiram transformar isso numa ferramenta onde até agora foram identificados 23 sabotadores do emagrecimento. Ou seja, são pensamentos, são diálogos internos, são convicções, são crenças que você tem que te impedem de emagrecer, assim como te impedem de fazer qualquer outra coisa na sua vida. Mas eles conseguiram transportar isso especificamente para o segmento do emagrecimento, e quando vocês descobrirem como esses sabotadores atuam, faz muito sentido e você consegue entender o porquê que você não conseguiu emagrecer até hoje, ok? Então esse é um teste que é feito através de um software. Então você precisa ter, esse software ele é pago, você precisa você ganha um login e uma senha, e através desse teste você responde lá uma série de questões de múltipla escolha, são de 16 a 20 páginas, e esse teste te dá depois precisamente, numa ordem hierárquica, quais são os sabotadores, 23 sabotadores de emagrecimento, aquele que tem maior interferência até o que tem a menor interferência, e qual que é o percentual de interferência que eles têm no seu processo de emagrecimento. E aí o que nós fazemos como coach de emagrecimento consciente? Numa sessão a gente valida com você esses sabotadores, a gente pega, basicamente a gente não trabalha com os 23, a gente pega os 4 principais, aqueles que têm maior influência, maior poder de decisão sobre você, aqueles que estão mais te sabotando no seu processo de emagrecimento. A gente trabalha com esses 4, a gente valida esses sabotadores junto com você, e aí você, como cliente, como coach, escolhe com qual sabotador você quer trabalhar inicialmente. E aí nas sessões subsequentes a gente trabalha com diversas ferramentas onde nós vamos enfraquecer esse sabotador, onde nós vamos inserir novas crenças fortalecedoras para que você diminua a força desse sabotador e ao mesmo tempo tenha crenças que façam com que você não seja mais não seja mais influenciado por esses sabotadores. Então realmente o trabalho é muito bacana. E aí no final, se você quiser, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse teste dos sabotadores, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que uma vez que você identifica esses sabotadores, Tauan entrou um pouco atrasado, já falei bastante coisa sobre sabotadores, eu sei que você tem bastante interesse, porque você também tá começando a desenvolver um trabalho com emagrecimento, mas depois você recupera as informações na live que vai ficar gravada, tá bom? Vamos lá, então eu queria hoje, dos 23 sabotadores de emagrecimento que eu falei para vocês, eu queria trazer aqui 3 sabotadores e falar um pouquinho sobre eles, para você tentar entender e ver se isso faz sentido. Quem sabe talvez um desses 3 sabotadores seja um dos seus sabotadores, e aí você já começa a trazer um pouco mais de clareza, começa a trazer um pouco mais de luz sobre essas questões e já te ajuda bastante no seu processo de emagrecimento. Nossa, quem entrou aí é a Carla Pizeta, uma colega aí de infância que mora lá não sei se ela está morando lá ainda, mas provavelmente em Santa Catarina. Carla, um beijo, seja bem-vinda, prazer em ter você aí na minha live. Pô, manda um beijo aí para todos da sua família, tá bom?
Então vamos lá, pessoal, eu queria primeiro trazer um dos sabotadores, um dos 23 sabotadores de emagrecimento que foram catalogados pelo Instituto Health. Um deles chama-se perdas da infância, tá? Então o que acontece? Muitas vezes, em algum momento, lembra que eu falei que os sabotadores, alguns surgem na sua infância? Em algum momento na sua infância você teve uma perda muito significativa, seja uma perda de um ente querido, seja a perda de um animalzinho, de um cachorrinho, enfim, de alguém, ou seja uma perda que, embora as pessoas, seu pai, sua mãe, irmãos estivessem presentes, você não tinha atenção, você não tinha afeto, você não tinha carinho, você não tinha reconhecimento. E aí o que acontece? Sempre que você, quando era pequeno, se lembrava dessa perda, seja de um ente querido, ou se lembrava diante de uma situação onde você gostaria de ter tido mais afeto, mais carinho, mais atenção, mais reconhecimento, e você não teve, isso te dava um vazio muito grande, você sentia muita falta daquilo, te dava uma dor, e uma das formas que você tinha de compensar isso era através da comida. E essa perda da sua infância e esse tipo de comportamento que você tinha, você traz até para hoje, para a sua idade adulta. E você continua hoje se sabotando por conta de um sentimento e de um comportamento que você teve lá na sua infância. Entendeu? Então esse é um dos sabotadores, dos 23 sabotadores do seu emagrecimento. E quando a gente consegue, através desse teste, identificar os seus sabotadores, os seus 4 principais sabotadores, e começa a fazer um trabalho para enfraquecê-lo e colocar no lugar dele crenças fortalecedoras, a vida parece que muda no estalar de dedos, porque aí você começa a ter padrões de pensamentos, começa a ter diálogos internos totalmente diferentes, e aí sim você começa a avançar, e aí sim você começa a dar passos importantes rumo ao seu objetivo, e no nosso caso aqui, rumo ao seu emagrecimento. E por isso que a gente fala que é um emagrecimento consciente definitivo, porque você está trazendo informações, está trazendo conhecimento, você está trazendo o seu racional baseado na sua história de vida para entender o que aconteceu com você e o porquê que você toma determinadas decisões, o porquê que você tem determinados comportamentos, tá? E uma vez que você consegue fortalecer o seu sábio e você enfraquece o seu sabotador, você começa a ter comportamentos totalmente diferentes. Aí você vê que as coisas dão certo, você vai se retroalimentando, você vai se automotivando, você vai dando passos em direção ao seu objetivo, e quando você chega e conquista o seu objetivo, você já sabe qual foi o caminho que te levou até lá, e a partir desse momento você não vai voltar mais a engordar, você não vai voltar mais a ter os mesmos problemas, porque você já sabe o porquê que você se sabotava e quais são os caminhos para você se manter sempre com o seu pensamento forte e com as suas crenças fortalecedoras em dia. Então é dessa forma que funciona. Então parece simples e de uma certa forma mas é um trabalho muito bacana de se fazer com os clientes nas sessões de coaching de emagrecimento consciente, porque além de a gente dar clareza para as pessoas, abre-se uma série de possibilidades e uma infinidade de novas informações e alternativas que a pessoa tem dali para frente para ela conseguir o seu processo de emagrecimento. Um outro sabotador que eu queria trazer para vocês, que estão entre os 23 sabotadores, então você tem as perdas na infância e você tem as perdas presentes, tá? O que são as perdas presentes? Funciona mais ou menos como se fosse na infância, só que tipos de perda a gente está falando? Pode ser perdas de algum ente querido, como acontecia na infância. Você pode hoje ter a perda de alguém da sua família muito importante e isso te deu um vazio, mas você pode ter outros tipos de perdas que são comuns hoje na nossa sociedade moderna. Então você pode perder o emprego, você pode perder o seu marido, a sua esposa por conta de uma separação, você pode perder um relacionamento que te dava muita felicidade, segurança, que te dava uma sensação de bem-estar. Você pode ter perdas de amizades, você pode ter uma pessoa que você se relacione muito bem, de repente essa pessoa vai viajar para fora do país e você não tem mais o mesmo contato e o convívio diário com ela. Então são momentos da sua vida onde você tem uma perda
nesse momento presente, e essa perda te causa o mesmo vazio, te causa a mesma sensação de estar faltando alguma coisa, e que você vai lá e preenche aquilo com a comida, ou com o doce, ou com o chocolate, e você tem aquela compulsão, e que te dá aquela sensação de prazer momentânea, te alivia aquela dor, te alivia aquele vazio, te alivia aquela sensação de perda, de falta, só que isso te impede que você consiga emagrecer. Então, esse é o seu sabotador atuando diretamente sobre o seu comportamento e impedindo que você emagreça. Então, esse é o sabotador. Então, eu falei da perda da infância e falei da perda presente, que é quando você, na situação que você está hoje, qualquer tipo de perda que te move para ter um relacionamento, para ter uma ação, um comportamento compulsivo e emocional, tá? Eu queria trabalhar com mais um tipo de perda aqui, que é muito comum, principalmente na sociedade brasileira, que é o sabotador da comida como padrão de afeto familiar. Então, lembra que eu falei, acho que foi na live passada, eu comentei com vocês que, ou na retrasada, acho que foi quando eu falei sobre fome emocional. Culturalmente, nós brasileiros nos sentamos à mesa para comemorar as coisas. Então, às vezes, como alguma coisa foi muito legal, você conseguiu superar um obstáculo, você conseguiu atingir um resultado esperado, você conseguiu atingir a sua meta, você superou um desafio, as pessoas se reúnem para comemorar, e muitas vezes as comemorações são em volta da mesa. Esse sabotador da comida como padrão de afeto familiar, o que significa? Que ao longo da sua vida você foi criado tendo situações familiares, de convívio familiar, de relacionamento, de momentos de prazer em volta de uma mesa comendo. E que talvez isso hoje talvez não faça nem muito mais sentido para você, mas que você continua mantendo esse padrão. Então, o que muitas vezes acontece? Você vai na casa do seu pai ou da sua mãe e você está em processo de dieta, está em processo de emagrecimento, então você está diminuindo o consumo de alguns alimentos que estão te atrapalhando no seu emagrecimento, só que toda vez que você vai na casa da sua mãe e do seu pai e você senta à mesa, vem novamente toda aquela sua experiência de vida ao redor de uma mesa com a sua família, e aí inevitavelmente você acaba comendo. E quais são os pensamentos que muitas vezes você tem? Poxa, se eu não comer, a minha mãe vai ficar chateada porque ela fez especialmente para mim. Faz tempo que eu não encontro meus pais, então é importante que eu consuma esse alimento e que eu sente à mesa com eles para comer, para a gente relembrar os velhos momentos da vida. Enfim, você cria uma série de pensamentos que impedem você de dizer não. E aí a pergunta que eu faço você não é capaz de curtir o relacionamento com a sua família, não é capaz de matar a saudade dos seus pais, de estar presente com eles sem necessariamente sentar na mesa para comer? Então esse é um padrão de afeto familiar existente na sua vida e que as pessoas não conseguem interromper, porque existem pensamentos e sentimentos que estão por trás disso, que poxa, se eu não comer, o que meus pais vão pensar de mim? Ou é uma forma de eu obter o carinho e o afeto dos meus pais se eu sentar à mesa com eles, porque de outra forma eu não obtenho esse carinho, esse afeto. Você entende? Então a pessoa muitas vezes ela não recusa o que é oferecido para ela nessas situações, porque aquilo tem um significado muito grande, e aí ela se sabota, e aí aquilo impede que ela consiga emagrecer. E eu não estou falando, eu estou colocando aqui a questão familiar, no núcleo familiar básico, que são os pais e mães e irmãos, mas você tem famílias que se reúnem até hoje com primos, com tios, com amigos, aqueles grandes churrascos, aquela feijoada, aquela macarronada, enfim, outras situações que de repente você não está naquele momento, você está se permitindo dentro do processo de emagrecimento em se abster de comer algumas coisas, e quando você se encontra nessas situações, muitas vezes elas são corriqueiras, porque é da nossa cultura isso, você consegue acaba se sabotando, e aí você dá passos para trás no seu processo de emagrecimento e você está sempre tentando e você nunca consegue. Então é mais um sabotador aí que impede você de emagrecer. E eu falei para vocês, o primeiro passo
para você enfraquecer um sabotador é você reconhecer a existência dele. Você nomeá-lo, você identificá-lo. Esse é o primeiro passo, porque quando você faz isso, você diz para si mesmo: não sou eu quem estou, que está aqui me falando essa vozinha de que eu não sou capaz, que eu sou fracassado, que eu não mereço, que eu não tenho condições, que eu não tenho competência. São os meus sabotadores que estão dizendo isso para mim. Então, a partir do momento que eu consigo identificar e nomear o meu sabotador, você já deu um passo importante e fundamental para você conseguir enfraquecer esse sabotador, ok? Então, o Instituto Health catalogou até 23 sabotadores no processo de emagrecimento. Então, você ter conhecimento desse material, você poder fazer o teste, identificar quais são os 4 principais sabotadores que estão te impedindo de emagrecer, e mais que isso, conseguir fazer um trabalho com um coach de emagrecimento consciente para você enfraquecer esse sabotador e colocar no lugar dele crenças fortalecedoras, é o grande passo essencial para o seu emagrecimento consciente e de forma definitiva. Uma vez que você aprende a fazer isso, é um padrão que você vai criar, e toda vez que esse sabotador voltar para te sabotar, você sabe muito bem como lidar com ele. E uma coisa que o livro Inteligência Positiva traz de informação bacana é que você não precisa trabalhar com todos os seus sabotadores. Se você escolher um dos sabotadores que tem uma influência grande e conseguir enfraquecê-lo, automaticamente os outros sabotadores também se enfraquecerão. Então, quando você consegue diminuir a força de um sabotador, os demais também se enfraquecem. Então, é um trabalho muito bacana. E você deve estar se perguntando: Reginaldo, como que eu faço então esse teste dos sabotadores? Se você tiver interesse, como eu falei para você, esse teste é pago. Ele é realizado através de um software que foi desenvolvido pelo Instituto Health, então obviamente ele não é gratuito, mas se você tiver interesse em identificar quais são os sabotadores do emagrecimento que estão impedindo você de emagrecer, coloca o seu telefone aqui nos comentários ou manda uma mensagem para mim em inbox, que eu consigo para você a forma de você fazer esse teste dos sabotadores, e você vai identificar quais são os sabotadores do seu emagrecimento. E eu quero hoje te fazer uma oferta especial, tá? Se você, para os cinco primeiras pessoas que estão hoje me assistindo aqui na live e tiverem interesse de fazer o teste, de adquirir esse teste de sabotadores, e mandarem para mim a mensagem, entrarem em contato comigo e a gente fizer o teste, os 5 primeiros, pessoal, somente para os 5 primeiros, vocês vão ganhar uma devolutiva desse teste pessoalmente comigo, ok? Então eu vou dedicar para vocês 1 hora do meu tempo para eu fazer uma devolutiva desse teste, explicar para vocês cada sabotador e dar informações preciosas para que você possa enfraquecer esses sabotadores, ok? Então, se você tiver interesse em fazer o teste, coloque seu comentário aqui, eu mando uma mensagem para mim em inbox, eu quero fazer o teste, eu passo para vocês o link para que você faça o teste, eu crio um usuário, eu dou a senha para vocês, e aí para os 5 primeiros, somente para os 5 primeiros que fizerem o teste, vai ganhar uma devolutiva pessoal minha desse teste, com duração mais ou menos de 1 hora esse encontro. E se você... se não puder ser pessoalmente, a gente pode fazer isso via internet, através de uma ferramenta como o Skype ou o Zoom, onde eu consigo compartilhar a tela contigo e a gente faz conversa como estamos conversando aqui, eu e você pessoalmente, e eu consigo fazer essa devolutiva para ti, entendeu? Então, se você tiver interesse, como eu falei para vocês, ter clareza sobre os sabotadores é um passo fundamental. Saber quais são e de que forma que eles estão influenciando no seu emagrecimento, de que forma que eles estão te sabotando, de que forma que eles estão impedindo você de emagrecer, é um passo fundamental. Só que só ter essa clareza é um passo importante, mas não é todo o trabalho, não garante que você não vai ser mais influenciado por esses sabotadores, mas ter esse conhecimento é fundamental. Então, se você quiser fazer o teste, me avisa e eu, para os 5 primeiros, ofereço a minha devolutiva pessoal de 1 hora para que você consiga ter informações um pouco mais precisas e específicas sobre os principais sabotadores do seu emagrecimento, ok? Então, eu estou vendo aqui a Priscila
Tá, entrou aí o Carlos, o pessoal vai passando, pessoal, desculpa, muitas vezes eu tô aqui concentrado e entretido no conteúdo e às vezes eu vejo o pessoal dando ok, falando algum comentário e eu não consigo às vezes de bate pronto dar a resposta para vocês, tá? Mas eu tô vendo aqui que bastante gente foi entrando durante a live. E hoje nós falamos sobre os sabotadores de emagrecimento, um assunto, um conteúdo de fundamental importância, não só para você que quer emagrecer, mas para você que quer chegar em qualquer objetivo e fica muitas vezes patinando, procrastinando, deslizando e não consegue dar passos em direção à sua meta, porque certamente tem sabotadores que estão te impedindo de fazer isso, ok? Então, quero mais uma vez agradecer aí a presença de vocês, agradecer a audiência de ficarem comigo até o final. Essa live vai ficar gravada. Eu quero pedir principalmente, pessoal, que vocês compartilhem esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais gente tiver informação relevante a respeito de quais passos são importantes para o emagrecimento, mais vocês contribuem para que as pessoas consigam emagrecer, para que as pessoas tenham uma vida saudável, para que as pessoas vençam a obesidade e também nos ajudam com a nossa missão, com a nossa causa, que é tornar o mundo mais leve. Ok, pessoal? Então quero mais uma vez agradecer a presença de vocês e dizer que na próxima live eu quero contar com todos vocês novamente aí presentes, porque isso me motiva a cada vez mais entregar o meu melhor conteúdo, o meu melhor conhecimento e tudo aquilo que eu venho estudando do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da prática, para que você tenha a melhor informação e para que você consiga de fato usar isso de uma forma prática no seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá bom? Então vou ficando por aqui, obrigado aí pela presença e até a nossa próxima live.